O Fórum da Liberdade é um espaço criado pelo Instituto de Estudos Empresariais na década de 80, cuja atividade é a formação econômica, política e social da intelectualidade orgânica da burguesia brasileira, principalmente aquela fração ultraliberal. Eu sou Antônio Macário de Moura e a nossa discussão hoje aqui é em torno do Instituto Vomis Brasil, mais uma vez de acordo com a obra A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política no Brasil Contemporâneo, de Flávio Henrique Calheiros Casimiro. Lançado no 23º encontro do Fórum da Liberdade em 2010, fundado por Hélio Beltrão, empresário do Grupo Ultra, filho de Hélio Beltrão, que assumiu várias pastas e ministérios durante o governo militar, a bandeira do Instituto Vomis, como dos demais que já tratamos até aqui, é a livre concorrência, economia de mercado, defesa incondicional do direito de propriedade privada nas variadas esferas da vida social. Redefinição do papel do Estado é o debate que, digamos assim, catalisa e treina não apenas a burguesia brasileira, mas um trabalho didático pedagógico de extrema direita que chega aos fundos da sociedade brasileira. De acordo com os intelectuais do Fórum da Liberdade, mas principalmente do Instituto Vomis Brasil, no livre mercado, todos ganham de acordo com o valor que sua produtividade tem em satisfazer os desejos dos consumidores. Sob a distribuição estatal, todos ganham de acordo com o quanto podem roubar dos produtores. Vejam a concepção de Estado de acordo com eles. São 3 as atividades, a proposta de trabalho colocada em pauta pelo Instituto. O primeiro deles é promover os ensinamentos da escola econômica conhecida como escola austríaca. Segundo, restaurar o crucial papel da teoria, tanto nas ciências econômicas quanto nas ciências sociais, em contraposição ao empirismo. Terceiro, defender a economia de mercado, a propriedade privada e a paz nas relações interpessoais e opor-se às intervenções estatais no mercado e na sociedade. Os documentos produzidos e por eles divulgados trata de reduzir ao mínimo o papel do Estado na estrutura econômica, porque de acordo com eles, toda liberdade ao mercado como condição, aliás, é a condição necessária para o exercício da democracia e a liberdade entre os indivíduos consumidores, da própria cuja natureza é individualista. O primeiro seminário realizado em abril de 2010, do seminário da escola austríaca, realizado em Porto Alegre, claro, no Hotel Sheraton, alto luxo, e patrocinado pelo Standard Bank e o Instituto Ling, que está presente aqui junto a outras instituições de extrema-direita no Brasil. Nesse debate, digamos assim, nessa conferência sobre a escola austríaca de economia, os palestrantes, entre eles um senhor chamado Lew Rockwell, o tema era liberdade ou poder, e muitos outros teóricos e executivos estadunidenses, claro, ligado à ideologia da escola austríaca. No caso brasileiro, em 2010, representantes economistas
como o Biratã Jorge Iório, professor da UERJ e associados, o colunista da revista Veja, Rodrigo Constantino, Fábio Barbieri, da USP de Ribeirão Preto, e muitos outros, trataram de temas como a crise sobre a perspectiva das concepções da economia austríaca e o socialismo sobre a perspectiva do pensamento da escola austríaca. O segundo seminário, em 2002, novamente em Porto Alegre, Hans Hermann Hoppe, membro sênior do Ludwig von Mises Institut, esteve presente. Tratou crises econômicas, como provocá-las e como piorá-las. Queremos uma sociedade com leis estatais ou privadas? Eram esses os temas tratados por economistas intelectuais brasileiros, claro, junto a uma quantidade considerável de economistas intelectuais estadunidenses ligado diretamente ao pensamento da escola austríaca. Apesar de parceiro, digamos assim, o Instituto von Mises Brasil não é subordinado em nada aos Estados Unidos da América, ou seja, ao Instituto von Mises dos Estados Unidos da América. Em 2012, em Porto Alegre, a conferência Escola Austríaca, Peter Schiff e Walter Block, convidados estrangeiros também dos Estados Unidos. Esse senhor, Walter Block, é um libertário e conservador cultural. Libertário e conservadorismo cultural é tema do seu livro, Defendendo o Indefensável, muito divulgado pelo Instituto von Mises Brasil em seu endereço eletrônico. Entre os intelectuais neoliberais, ou discípulos da escola austríaca de economia norte-americana que estiveram aqui no Brasil nessa discussão, nessa conferência no Rio Grande do Sul, o senhor Walter Block, ou libertário conservador, define o seguinte, que o libertarianismo, de acordo com ele, é a filosofia política cuja exclusiva preocupação é com o uso adequado da força. E essa força, usada adequadamente, é contra prostituta, cafetões, homossexuais, usuário de drogas, ou seja, ações que eles chamam de perversão. Mas, de acordo com eles, o Estado, não cabe ao Estado criar leis que o punam ou que persigam, porque na realidade seria contraditório eles defenderem isso, uma vez que eles são completamente contra o Estado. Mas, por outro lado, eles dizem o seguinte: só porque um libertário pode se recusar a encarar pervertidos, não significa que ele precise se manter moralmente neutro quanto a tal comportamento. Então, somos contra ou a favor? Apoiamos ou resistimos? Torcemos contra ou a favor? Veja as perguntas que eles fazem, como devem ser encarados e tratados esses grupos, que eles chamam de degenerado. E ele diz assim, nessa dimensão sou um conservador cultural. Isso significa que abomino o homossexualismo, a bestialidade, o sadomasoquismo, bem como a cafetinagem, a prostituição, o consumo de entorpecente e outros comportamentos degenerados. Não estamos aqui falando apenas de jogadores de futebol que pulam uns sobre os outros ao fazer um gol, ou de homens europeus beijando-se nas faces, nas bochechas. Não estamos discutindo esfregadelas ou massagens. Estamos contemplando, isso sim, as principais abominações que em outra
foram proscritas, porque afugentavam os cavalos. Eu particularmente não entendi absolutamente nada do que quer dizer isso. De forma que libertino e libertário não são a mesma coisa. Conforme o senhor Walter Bloch, o primeiro, o libertino, defende todos os degenerados, ao passo que o libertário defende que eles não possam ser encarcerados. De qualquer forma, eles defendem o seguinte: embora seja ilícito ao governo discriminar com base em raça, sexo ou qualquer outro critério, é o direito básico dos indivíduos terem a liberdade para demonstrar exatamente quais são suas preferências. Trata-se de um elemento básico dos direitos de propriedade. Sendo assim, faz-se necessário ser claro e direto. É mais do que óbvio que qualquer ato de discriminação da parte de indivíduos, é claro, e não do Estado, é um direito nato, pois trata-se do direito à liberdade. Ou seja, liberdade é direito. A liberdade de discriminar, segundo esse senhor aqui, é um direito natural. Até porque, no seu artigo publicado em defesa do mercado de corpos, veja, do mercado de órgãos do corpo humano, ele diz o seguinte: Walter Bloch questiona que a lei nos proíbe de usarmos os direitos de propriedade que todos nós temos sobre os nossos próprios corpos. Mas, especificamente, o governo proibiu o comércio ou mercado legalizado de órgãos humanos vivos e sobressalentes. Se de fato, diz eles, queremos poupar as pessoas de dores, sofrimentos, angústias e tragédias, deveríamos nos mobilizar para instituir um livre mercado para os órgãos do corpo humano. Veja que coisa absurda. Ou seja, o meu corpo aqui, eu posso, com toda liberdade, usar da forma como eu quiser. Se eu estiver desempregado, com algum problema e não tiver como sobreviver, eu posso tranquilamente vender o órgão no meu corpo, entendeu? E ali vender para eu poder me virar. Walter Bloch diz ainda: por que discriminar é correto e natural? Não tem como você ser contra nenhum tipo de discriminação, claro, desse segmento da sociedade que eles chamam de degenerados, até porque é da natureza humana a discriminação, é assim que pensa o senhor Walter Bloch. A batalha deles é por formar e educar. De olho na juventude, os cursos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre a escola austríaca, economia, direito, filosofia, à luz do neoliberalismo ou a economia de vanguarda, como eles chamam. Veja coisa interessante. As publicações dos livros clássicos de autores neoliberais, traduções, filosofia, direito e economia, você encontra tudo isso no endereço eletrônico do Instituto Von Mises Brasil, que, aliás, tem uma penetração, como já dissemos anteriormente, profunda na sociedade brasileira em todas as camadas, desde o grande capital, classe média, até as camadas mais pobres. A doutrina econômica e ideológica que faz da insegurança, veja o que eles defendem, a insegurança social, um princípio de organização positivo da ordem coletiva, porque produz agentes econômicos mais eficientes e muito mais produtivos. Ou seja, isso nós estamos vendo aí de desemprego, fome e perda de direitos dos trabalhadores e por aí vai, é uma necessidade, porque esse tipo de insegurança e de sufoco, né, para usar uma linguagem coloquial, para eles é o que dá a dinâmica de uma sociedade, digamos, livre
e capitalista. Com relação à insegurança nas classes trabalhadoras, causado pela precarização das relações capital e trabalho e tudo que a gente vem sofrendo nos últimos 25 anos, o senhor Cassiano Dalberto, da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Economia, ele escreve o seguinte: para entender por que a terceirização é importante, seria necessário apenas reconhecer seus benefícios ligado à divisão do trabalho, que foi o que permitiu às sociedades modernas crescer e se desenvolver e elevar o padrão de vida de todos os habitantes. Com relação à saúde e à educação, mas principalmente a educação, ele diz o seguinte: digamos assim, do keynesianismo ou do estado de bem-estar social, o pior de todos é a questão da educação. É o que mais se aproxima do caminho da servidão. Ou seja, o caminho da servidão, né, é o livro, a Bíblia, né, dos neoliberais, de autoria de Frederick Hayek. E por que ele vê como sendo uma forma de educar para a servidão? Porque permitir ao Estado que eduque nossos filhos, seja diretamente ou por meio de escolas públicas, seja por meio de regulamentação pelo Ministério da Educação. Eles são daqueles que defendem a escola, né, como está crescendo nos Estados Unidos e no Brasil vem se desenvolvendo, que as famílias se responsabilizem pela educação dos seus filhos, ou seja, o Estado não precisa se cuidar da educação. E ele diz o seguinte: ter educação como mercadoria significaria apenas e tão somente que um determinado conteúdo ou uma determinada competência poderia ter seu ensino livremente ofertado por aquele que se julgasse, melhor dizendo, em condições para tanto, em troca de um preço por ele estipulado, ao passo que o interessado em adquirir aquele conteúdo ou competência poderia livremente aceitar a oferta se desejasse pagar o preço estipulado. Olha só, nada pode ser mais avesso à liberdade individual do que um Estado educador. Portanto, se tivermos que fazer algum reclame sobre a educação, que seja para que ela se torne, sim, mercadoria. Veja como eles tratam a questão da educação pública. Não tem nenhuma contradição do que o governo do Estado de São Paulo e todo o Brasil, os governos, o governo federal, vem fazendo com relação à escola pública. Principalmente em São Paulo, que estão, a partir agora da pandemia, estão passando a boiada, como diz o senhor Salles, né, com relação ao meio ambiente, para criar todas as condições de privatização. E se as escolas públicas fossem abolidas, pergunta ele, os jovens matam porque foram esquecidos pelo Estado, um mito favorito da esquerda. Não se deixe educar pelo Estado. Como Mises explica a realidade do SUS? Ele diz o seguinte: uma análise ética, sociopolítica e econômica da saúde socializada. Um retrato da saúde brasileira, né, que é o artigo que ele escreve a respeito, que afirma que a saúde é um bem e não um direito, de modo que, a princípio, pode parecer algo bastante inócuo se decidirmos que as pessoas têm direito às coisas como educação, emprego, moradia, tratamento médico e por aí vai. Mas se analisar mais detidamente as consequências,
veremos que o funcionamento da ética do trabalho e da frugalidade será violentamente desbalanceado caso as pessoas aceitem essas ideias. Veja como pensa o Instituto von Mises Brasil com relação à saúde, educação, relações de capital e trabalho, papel do Estado. Em resumo, a privatização total do sistema educativo é digamos assim, o propósito dele. Para finalizar, a liberdade individual e coletiva é determinada pela liberdade das trocas, dos preços livres e a negação de toda liberdade que não advenha da natureza do mercado. Ou seja, liberdade, democracia, direitos têm de advir, em primeiro lugar, da liberdade de mercado e de preço livre. Entre 2009 e 2015, o site do Mises Brasil publicou 22 artigos só a respeito da educação brasileira, que nós já vimos, eles são completamente contra. Na realidade, quando a gente vê hoje o que está acontecendo com a pandemia, com o presidente, a sua equipe de governo que faz toda a propaganda contra a máscara, contra isolamento social, dizendo que isso é uma agressão à liberdade do indivíduo, tem toda a fundamentação na teoria dessas figuras, dessa instituição, Instituto von Mises Brasil, de todas as outras que tratamos aqui. Nesse plano, eles estão completamente certos dessa premissa. E como isso chegou nas classes subalternizadas, nós já sabemos, né? Passa do grande capital para a classe média e chega lá embaixo, nos cafundós da sociedade brasileira, normalmente as camadas mais pobres, por via de um poder gigantesco da mídia, dos meios de comunicação, ONGs, fundações, institutos, que é o caso do von Mises Brasil, mas principalmente nas camadas mais pobres, por meio das igrejas evangélicas e outras instituições que, de alguma forma, é a base social da extrema-direita que está no poder. Agradeço aos camaradas que assistiram ao nosso vídeo e solicito que divulguem, dê um like, que ainda teremos muito que discutir sobre a nova direita. E à medida que a CPI da Covid vai avançando, a gente vai verificando como essas premissas estão sendo levadas a cabo dentro dos governos, tanto federal como estadual, prefeitura, por aí vai. Muito obrigado.